Bom, boa tarde pessoal. No vídeo passado nós apresentamos como ficariam as curvas ideais para uma bomba centrífuga em função do formato das pás. Agora nós vamos tentar levar essas curvas ideais para uma curva real de uma bomba centrífuga. E para fazer isso, nós vamos simplesmente acrescentar as perdas na bomba. Bom, quando nós falamos em perdas em bombas centrífugas, as principais perdas em uma bomba vai estar relacionada, ou vão estar relacionadas com a circulação, fluido ao redor da pá, recirculação de fluido no espaço entre o rotor e a carcaça da bomba, perdas por atrito, perdas por vazamento e perdas por choque. Tá? Nós vamos tentar quantificar isso e mostrar qual seria a influência dessas perdas naquela curva ideal que a gente fez. Então, primeiro ponto, vamos falar um pouquinho sobre circulação. Para isso, vamos imaginar que nós temos o rotor de uma bomba centrífuga. Nesse caso, girando com uma velocidade angular ômega no sentido horário. Se nós pensarmos, aqui seriam as pás e aqui os canais por onde o fluido vai escoar. Tá? Então, se você pensar isso daqui como sendo ali, inicialmente isso está em repouso, esses canais estão preenchidos com fluido que vai ser bombeado e esse rotor começa a girar. Então, você vai ter esse movimento, a pá fazendo esse movimento. Tá? Se você fazer uma analogia, colocar a mão dentro de uma bacia cheia de água, tá? Deixar em repouso e começar a fazer esse movimento com a sua mão, você vai perceber que ao fazer esse movimento você vai ter uma região aqui que vai ficar com uma pressão maior e uma região com uma pressão menor. Isso seria basicamente a mesma coisa. Nós vamos ter uma face ativa aqui da pá da bomba, tá? E uma outra face que seria uma face de sucção, onde vai ter uma pressão menor. Então, de um lado das pás vai existir um incremento na pressão e do outro lado uma diminuição relativa na pressão. Bom, só que isso não vai acontecer somente para essa pá específica, isso vai acontecer para toda e qualquer pá da bomba. Então, ao longo de todo o rotor, nós vamos ter uma configuração parecida com essa daqui. Tá? Bom, um outro ponto interessante é que a região de menor pressão em toda a bomba centrífuga vai estar aqui, ó, na entrada do fluido, na admissão, tá? Na região central do rotor. Então, nós vamos ter uma distribuição de pressão em cada um dos canais aqui que não é uniforme, como aquela assumida pelas equações de Euler. Lembra que quando nós fomos fazer lá a dedução das equações de Euler, isso quando ainda estávamos tendo aula presencial, nós chegamos à conclusão que o escoamento era uniforme, ou seja, se nós considerarmos uma dada seção, tá? Pelo que foi utilizado na dedução das equações de Euler, nós deveríamos ter um perfil de velocidade com comportamento similar a isso daqui. Ou seja, em cada posição dentro do canal por onde o fluido está escoando no rotor que nós observarmos, o valor da magnitude da velocidade seria exatamente a mesma. Como essa distribuição não é uniforme,
isso daqui pode gerar um escoamento ao redor das pás. Seria um escoamento secundário. Então, uma quantidade relativamente pequena de fluido poderia assumir esse padrão de escoamento secundário. Ou seja, na região próxima à pá, aqui, ó, na parte onde nós temos uma pressão mais alta, na face ativa dessa pá, poderia acontecer um escoamento num sentido, contrário ao sentido esperado, tá? Lembrando que dentro da bomba centrífuga, o esperado é o escoamento ir na direção do raio interno para o raio externo, tá? No entanto, aqui próximo a essa região, isso é uma situação que pode acontecer dependendo da condição de utilização. E isso daqui é chamado de circulação. É um escoamento secundário que vai afetar o desempenho da bomba, tá? Normalmente isso daqui é colocado em termos de um parâmetro de escorregamento, para que isso seja embutido no nosso equacionamento ou na curva característica da bomba. Por que um parâmetro de escorregamento? Para tentar explicar isso, vamos vir aqui para essa outra figurinha, tá? Imagina como sendo o mesmo rotor, aqui só uma pá destacada, e vamos fazer um triângulo de velocidades aqui. Então, inicialmente, para fazer o triângulo de velocidades, vamos marcar uma direção tangente aqui nesse ponto de saída da pá. E marcar a direção normal. Bom, para construir o triângulo, vamos iniciar aqui fazendo uma representação da componente normal da velocidade absoluta. Então isso daqui seria Vn2. Vamos assumir que a velocidade relativa está deixando o rotor na direção da pá. Então aqui nós temos W2 e a velocidade tangencial da pá, ômega R2, vamos assumir como estando aqui. O 2, e aqui a velocidade absoluta do fluido na saída, V2, e a componente tangencial da velocidade absoluta do fluido na saída, VT2. De tal forma que aqui estaria o nosso ângulo α2 e aqui o ângulo β2, o ângulo da pá. Isso seria um triângulo ideal, tá? Um diagrama de velocidades ideal na saída. Se a gente considera esse efeito de circulação, o que esse efeito está fazendo? O nosso perfil de velocidade, que antes era considerado como sendo uniforme, não é mais uniforme. Então nós podemos ter uma distribuição de velocidade, uma forma mais ou menos
onde a nossa velocidade do fluido, a velocidade do escoamento, tá? Ela estaria aumentando no sentido aqui da região de baixa pressão. Tá? Isso também pode induzir um escoamento secundário nessa direção aqui, ó, da alta pressão para baixa pressão. Isso, do ponto de vista de diagrama de velocidades, vai fazer com que a velocidade relativa deixe o rotor em uma direção que não é a direção da pá, ou seja, não é mais o nosso ângulo beta 2 da pá. Então nós passaríamos a ter aqui um W2', tá? Bom, W2', a velocidade absoluta da pá não muda. Então eu não vou ter um U2', ela é um ômega-r, rotação de corpo rígido. Tá? Então ela vai ter exatamente a mesma magnitude que tinha no primeiro caso. Aqui seria o nosso U2, vamos chamar de um U2', chamar aqui de U2 e vamos simplesmente dizer que o U2 é igual a U2'. A velocidade normal do fluido, ou seja, aquela que efetivamente nos dá a vazão, também não foi alterada, porque a vazão volumétrica não foi alterada. No entanto, a velocidade absoluta do fluido é alterada. E o nosso vetor passa a estar aqui, ó. Onde essa daqui passa a ser o V2'. Ou seja, efetivamente, o que isso está fazendo? VT2' menor do que VT2. Ou seja, estamos diminuindo a componente tangencial